Por vezes na vida nós reclamamos de quase tudo. Reclamamos, mas reclamamos mesmo de quase tudo. E nos esquecemos das pessoas que gostariam de ter o pouco daquilo que nós temos. Nós reclamamos por não ter roupas novas, mas há quem necessita de roupa nova. Reclamamos por não ter sapatos novos, mas há quem precisa daquele sapato que nós já não queremos usar. Reclamamos da cama que nós dormimos, mas há quem dorme no chão. Reclamamos da nossa própria casa, mas há quem precisa de um teto para poder dormir, né? Reclamamos daquele computador, daquele telefone que você usa há 2, 3, 4, 5 anos, mas tem alguém que gostaria de ter este telefone, este computador por esses todos os anos. E nós reclamamos de quase tudo e nos esquecemos daquelas que são as pessoas que gostariam de ter um pouco daquilo que nós temos. Não que um ser humano não possa ter desejos, não possa ter ambições, mas é necessário controlar também essas nossas ambições e vermos até que ponto é que elas vão, né? E é neste caso que eu decidi trazer este vídeo para poder vos mostrar quais são as coisas que os pobres brasileiros possuem, que cá em Moçambique normalmente só se encontram com ricos ou pessoas da classe média. E bom pessoal, me acompanhem aqui no vídeo. Se vocês gostaram do título, subscrevam-se aí no canal, deixem um like, ativem o sininho de modo que não percam nenhum vídeo mesmo, sempre que for a ser lançado. E deixar um conselho aqui pessoal, reclamemos menos e agradeçamos, né? Vamos agradecer por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que os nossos pais, nossos familiares nos permitem a ter, por tudo aquilo que Deus nos oferece na vida. E vamos parar de reclamar e ajudar aquele que precisa. Estamos juntos. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Como vocês viram pelo título, vou deixar ficar claro aqui quais são as coisas que os pobres brasileiros possuem, que em Moçambique simplesmente quem pode possuir é uma pessoa rica ou uma pessoa da classe média. Bom pessoal, como vocês sabem, Moçambique faz parte de um dos países mais pobres a nível mundial. E bom, no top 10 dos países mais pobres do mundo está lá inserido Moçambique, que normalmente pode ser encontrada na posição 8 à posição 10. Bom, em Moçambique vive-se de muita pobreza, né? É um país que ainda está em via de desenvolvimento, em estado de desenvolvimento neste caso. E o salário mínimo que cá em Moçambique existe não permite para que se possa suprir tudo aquilo que são as necessidades de um moçambicano. Salário este que nem 2 semanas você não pode conseguir aguentar com ele dentro do seu bolso, né? E bom pessoal, existem coisas que os pobres brasileiros possuem nas suas casas ou em suas posses, né? Nas suas mãos nesse caso, né? Em seu nome, que em Moçambique quem pode possuir simplesmente é aquele que possui uma classe média ou uma classe alta, os ricos nesse caso. Os da classe média falam mais ou menos daqueles que possuem um emprego com um salário um pouco mais elevado, partindo dos seus 20 mil, 15 mil meticais e mais adiante. Vou colocar aqui a conversão em reais para vocês perceberem o que equivale 15 mil, 20 mil, 30 mil a 40 mil meticais moçambicanos. Bom pessoal, sem mais demoras, se vocês gostaram do vídeo, do título, subscrevam-se no meu canal, deixem um like, ativem o sininho de modo que não percam nenhum vídeo no meu canal. Embora ao vídeo. Em primeiro lugar podemos encontrar a geleira. Bom pessoal, muitos pobres brasileiros nas suas casas possuem geleira ou um congelador que permite preservar ou conservar aquilo que são os seus alimentos, os seus cozidos, né? Que também permite congelar alguns alimentos. Enquanto que a geleira em Moçambique, quem possui, na sua maioria, são pessoas da classe média ou da classe alta. Os da classe média falam mais ou menos daqueles que têm um emprego no Estado, neste caso, ou em instituições privadas, que recebem mais ou menos uns 15 mil para cima, né? Este também tem uma possibilidade de poder adquirir esse objeto, uma geleira. Enquanto que no Brasil é normal um pobre possuir uma geleira, e cá em Moçambique é muito, mas muito raro mesmo um pobre possuir uma geleira. O ar-condicionado, o AC neste caso. No Brasil praticamente muitos pobres também têm a possibilidade de ter um AC, um ventilador neste caso, para as épocas de muito calor, para poder resfriar aquilo que são os seus aposentos, né?
E cá em Moçambique, quem possui o AC são também pessoas de classe média e da classe alta. E esses da classe média também têm uma dificuldade em poder adquirir esses objetos, adquirir esses instrumentos ou estes eletrônicos, né? Visto que o salário em si não compensa viver, pagar renda, né? E pagar luz, pagar água, comida, roupa e escola por vezes das crianças, e ainda assim poder comprar este eletrônico para poder criar um ambiente mais confortável em casa em épocas de calor, porque os ar-condicionados são muito, mas muito caros em Moçambique. Um AC, por exemplo, normal, o mais pequeno, o de 9.000 BTUs, ronda por aí a 16 mil, a 16 mil, a 18 mil meticais. Mas não é pouca coisa. Uma coisa que está 5 vezes mais que o próprio salário mínimo em Moçambique. E não é fácil, pessoal, adquirir estes eletrônicos. Mesmo as pessoas que possuem condições, é muito difícil ter esses acessórios nas suas casas. Um computador. Bom, nós sabemos que precisamos de um computador para poder estudar, investigar, assistir vídeos, criar conteúdos, pesquisar, entre outros. Não só, o computador também tem múltiplas funções, mas isto é muito difícil de você ver um pobre em Moçambique a usar um computador. Na maioria das vezes, quem possui um computador em Moçambique são aquelas pessoas da classe média ou da classe alta, algo que é totalmente diferente no Brasil. Muitos dos pobres no Brasil, pelo que eu também vi em alguns vídeos, eles possuem ou têm condições de poder ter um computador. E cá em Moçambique é muito, mas muito raro, porque também esses computadores são muito caros. Por exemplo, o meu computador que eu estou a usar aqui, na norma, comprei na segunda mão, isto é, um computador já usado, 25 mil meticais, que é um Acer Core i5 com 1 TB, né, e 8 de memória RAM. E para possuir esse computador você tem que ser da classe média ou da classe alta. E bom, este foi um presente do meu irmão e eu agradeço bastante a ele por este presente. E isto não é muito notório cá em Moçambique, porque estes computadores são caros e é difícil de ser adquiridos por aqueles que são de renda baixa, nesse caso os pobres. Enquanto que os pobres brasileiros, na normalidade, em suas casas sempre existe lá um computador. Outra coisa, pessoal, é a televisão plasma, né? Essas televisões modernas. Muitas pessoas em Moçambique não têm a possibilidade de adquirir um plasma. Apesar de que existem também sim plasmas de qualidade baixa, isto é, de preços baixos, né? Mas não é fácil poder adquirir isto, visto que o salário mínimo moçambicano não compensa para poder ter todas essas coisas em casa. Dificilmente daquilo que é notado no Brasil. O Brasil, eu vi aí em alguns vídeos que a maioria das pessoas possuem lá uma TV plasma em suas casas. Enquanto que moçambicanos da renda baixa, isso é, os pobres moçambicanos, usam mais TVs com curucundas, aquelas TVs que tem uma barriga por trás, vou chamar assim. Não, barriga não seria barriga. Aquelas TVs com uma nuca por trás, né? Então, essas são TVs que são mais usadas pelos pobres em Moçambique. Enquanto que no Brasil usam plasmas. Os plasmas em Moçambique, quem possui são pessoas da classe média ou da classe alta. Existem sim também pessoas da classe baixa que arriscam em adquirir uma TV plasma, mas não é muito notório e é muito, mas muito difícil devido às condições que a pessoa possui. Outro ponto também, pessoal, é um fogão a gás ou um fogão elétrico. No Brasil vi aí em alguns vídeos também que muitas casas brasileiras possuem um fogão, seja ele elétrico ou a gás, e às vezes são acoplados, isto é, o fogão é tanto a gás, tanto elétrico. E cá em Moçambique é muito raro você verificar um fogão elétrico e a gás na casa de um pobre. Quem possui isto em Moçambique são pessoas da classe média ou da classe alta, os ricos nesse caso. E bom, isto também é devido às condições que os próprios moçambicanos têm, né? Desde o seu salário
base, o salário mínimo, como eu disse, que não compensa praticamente nada para com que as pessoas possam adquirir esses eletrodomésticos e poderem satisfazer aquilo que são as suas necessidades. E bom, tendo em conta que no Brasil um pobre tem aí o seu fogão elétrico e a gás, cá em Moçambique é totalmente diferente. Um pobre dificilmente tem uma condição ou tem condições de poder adquirir este fogão elétrico e a gás. O outro ponto, pessoal, é o micro-ondas. Aí no Brasil, tantas casas possuem um micro-ondas para poder aquecer aquilo que são os seus alimentos, aqueles alimentos que foram congelados ou foram resfriados, e para poder se alimentar dos mesmos, eles aquecem usando o micro-ondas. E cá em Moçambique é totalmente diferente. Quem usa o micro-ondas praticamente são pessoas da classe média e da classe alta, né? Isso também porque acarreta custos na própria compra de energia. E os pobres dificilmente têm um micro-ondas na sua casa. E acabamos aquecendo a comida mesmo por via de fogão a carvão, né? Acabamos colocando aquela comida numa panela e colocamos no fogo para poder esquentar a mesma comida e comer. Isto também por vezes traz consequências, que a comida pode acabar queimando de novo quando estás a aquecer para poder se alimentar. E mas não é fácil mesmo existir um micro-ondas na casa de um pobre em Moçambique. Outra coisa também, pessoal, é a chaleira elétrica. No Brasil, muitas das pessoas possuem chaleira elétrica, até os próprios pobres. E cá em Moçambique é difícil alguém ter uma chaleira elétrica. Até que comprar, talvez a pessoa pode arriscar e conseguir comprar, mas os custos vão lhe sair muito caros por causa da compra da energia. Cá a nossa energia é muito cara, o que faz com que as pessoas não usem tanto a chaleira elétrica. Mesmo as pessoas que possuem, as pessoas da classe média e da classe alta, muitas das vezes não usam a chaleira, devido àquilo que são os custos da energia em Moçambique. E acabamos optando em usar uma chaleira que usa mais carvão ou lenha, para poder esquentar a água, para poder tomar um chá ou para fazer banho. Máquina de lavar roupa. Bom, pessoal, muitos dos brasileiros, acho quase todos, nas suas casas possuem aquelas máquinas para poder lavar roupa. Uma máquina que facilita a vida do ser humano, neste caso. Uma máquina eletrônica para poder lavar as suas roupas. E bom, cá em Moçambique, muitas das pessoas que possuem essas máquinas são as pessoas da classe alta, os ricos. Pois, mesmo alguns ricos e as pessoas da classe média não possuem essas máquinas, porque são muito, mas muito caras, e não só, elas também têm um custo de vida muito elevado, isto é, na compra da própria energia, né? Então lá, aqui em Moçambique, pouca gente usa máquina de lavar roupa. E essas máquinas de lavar roupa muitas das vezes encontramos em hotéis e algumas lavandarias, né? É lá onde você pode encontrar máquinas de lavar roupa. Cá mesmo lavamos a roupa manualmente. Pegamos a roupa com a mão e vamos esfregando ela até ficar toda ela limpinha, né? Esta roupa que eu estou a usar, por exemplo, esfreguei com a mão, toda ela com todo cuidado, né? Até ficar limpinha. Então é uma tarefa muito, mas muito difícil, né? E que o auxílio da própria máquina seria um pouco mais fácil, mas é difícil também, pois a máquina é cara e o custo de vida ou o custo da própria máquina também para poder alimentar a máquina é tão, mas tão elevada e elevada mesmo. E então, pessoal, este é o vídeo que eu trazia para vocês. Subscreva-se no meu canal, deixe um like e ative o sininho de modo que não percam nenhum vídeo neste meu canal.